Olá, eu sou o Maurício e esse é o canal Bastidores do Motor. Se você quer ganhar dinheiro ainda em 2026 trabalhando com motocicleta, seja como mototáxi, entregador por aplicativo, motofretista, qualquer coisa que seja um trabalho usando motocicleta, fica aqui nesse canal que nós vamos falar as top 5 motos que podem ser indicadas para você fazer um investimento baixo e ter um retorno ainda em 2026 com um trabalho duro, digno e de um retorno muito satisfatório. Fica aqui com a gente, nós vamos falar isso tudo agora. Lista das top 5 motos para fazer o corre-corre do dia a dia, trabalhar, ganhar seu dinheiro, ainda em 2026, investindo pouco, nós não fizemos aí aleatoriamente, né? Criamos alguns critérios e a partir desses critérios elegemos essas motos. Quais são os critérios? Bom, vamos lá. Primeiro é o valor, né? O valor de aquisição. Nós colocamos aí uma taxa, um valor de referência de aproximadamente R$ 20.000, para que não seja, falando em moto 0 quilômetros, ok? Para que não seja um investimento muito excessivo para você poder adquirir sua moto e ganhar o seu dinheiro. R$ 20.000. É importante que essa moto tenha uma boa rede de concessionárias. É importante que essa moto tenha uma alta confiabilidade e reposição de peças na rede de concessionárias. Porque não adianta você ter uma moto boa, que de repente por uma circunstância, pode até ser um acidente, uma batida, um tombo, cai parado, sei lá, quebrou alguma coisa e você não tem uma rede de concessionárias que possa te atender satisfatoriamente e demore para que a peça chegue até você. Analisamos também o consumo dessas motocicletas, o conforto, então o valor de revenda delas após você utilizar, quando você quiser revender algumas motos, justamente por ter uma rede de concessionárias vasta, por ter muita confiabilidade, motor confiável, por serem motos que realmente atingem o grande público, essas motos acabam tendo, de fato, um poder de revenda maior do que outras. Qual é a primeira moto dessa lista? Essa moto é a FZ15 da Yamaha. Ela foge um pouco da faixa de R$ 20.000, né, um pouquinho mais do que isso, mas como eu disse, em torno de R$ 20.000, dá para colocar ela na nossa lista sim. Até porque é uma Yamaha, é uma moto muito confiável, tem uma rede, uma vasta, né, e ampla rede de concessionárias, que permite que você possa fazer esse investimento e adquirir uma excelente moto. Ela tem aproximadamente 150 cilindradas, tem 12,4 cavalos de potência, tem um bom nível de economia, faz em torno de 40, 45 km por litro, que é bastante satisfatório para esse tipo de motocicleta, e você vai poder aí ganhar um bom dinheiro com ela. Mas quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa moto? Bom, como pontos positivos para essa moto, a gente pode colocar aí de fato o conforto. É uma moto muito confortável e para você que vai fazer o corre do dia a dia, ficando aí 6, 8, 10, 12 horas por dia em cima de uma motocicleta, ter um bom nível de conforto é muito importante. Ela tem um motor muito confiável, um motor Yamaha muito confiável, muito bom, muito durável. Como ponto negativo, a gente pode destacar aí realmente o preço, porque ela está um pouquinho fora daquela margem que a gente falou, de em torno de R$ 20.000, né? Mas vale o investimento, se você tiver para poder fazer, até pelo nível de conforto que ela apresenta, não é isso? Outro ponto que é não muito satisfatório nessa moto é o fato dela custar um pouco mais e ter o mesmo nível de potência no seu motor do que outras motocicletas da própria marca. Isso pode ser considerado aí um fator negativo, mas o que pode ser compensado com isso é um nível maior de conforto que realmente ela possui em relação a algumas outras motos da própria marca Yamaha. Segundo lugar aí na nossa lista, né, a Honda Pop 110. Bom, poucas motos aí vão chegar perto da Honda Pop no que diz respeito a custo-benefício. É uma moto que possui um motor extremamente confiável. Ela talvez não possua, obviamente, um nível de conforto como a FZ15 que a gente citou anteriormente. Ela não tem aquela robustez e nem tanto conforto como tem a FZ15. Porém,
ela tem outros pontos positivos e pontos negativos que fazem ela entrar, faz com que ela entre de verdade na nossa lista. De fato, ela entra na nossa lista. A Honda Pop 110 possui aí 109 cilindradas, possui uma potência de 8,4 cavalos, o que faz com que ela não tenha como forte realmente o fato de repente, você pegar a estrada. Então, se você vai fazer entregas em áreas urbanas, mas que de repente sejam margeadas por rodovias, e você vai pegar muito rodovia, talvez ela não seja a moto mais adequada, porque realmente, como ela tem pouca potência, em rodovias ela deixa a desejar. Porém, o consumo dela é praticamente imbatível, mais de 55 km por litro, o que torna ela muito interessante para esse tipo de trabalho. Muito confiável, possui uma ampla rede de concessionárias, é uma Honda, peças aí em qualquer lugar do país você encontra, você dificilmente vai ficar parado aí mais do que um dia, se precisar eventualmente de alguma peça de reposição, seja em qualquer parte do país. E o preço, né? O preço da Honda Pop também é em torno aí de varia muito para cada praça, tá, pessoal? Tem questão de frete, mas aproximadamente aí 11 mil reais você faz a aquisição dessa excelente moto para você fazer o corre-corre do trabalho do dia a dia em grandes cidades, para fazer as entregas que você necessita e ganhar seu dinheiro aí de forma honesta e bastante recompensadora do ponto de vista financeiro. Bom, a próxima moto que nós vamos falar é a Yamaha Factor 150. Essa é uma moto também muito confiável, um motor de 149 cilindradas, 12 cavalos de potência, que gera para você aí um consumo de aproximadamente, um gasto, né, de combustível de aproximadamente 40, 45 km por litro. Essa moto está em torno de 18 mil reais, o seu preço a depender da praça, o que faz aí realmente ela entrar como uma grande moto para você poder fazer essas entregas e seus trabalhos do dia a dia com motocicleta. Como pontos positivos dela, a gente pode destacar um nível bom de conforto, né? Ela tem aí um motor muito confiável, muito competente também, muito durável, praticamente não quebra, é um motor muito bom. Mas como pontos negativos aí a gente tem que na versão ED, que é a que nós estamos comentando, a partir de aproximadamente 18 mil reais, ela tem menos equipamentos, um menor nível de acabamento do que sua irmã DX. O que pode fazer aí na hora da revenda ela ter um pouquinho menos de aceitação. Mas o preço, o consumo, a durabilidade, tudo isso faz com que ela seja uma moto de respeito e que você deve considerar sim na sua lista. A próxima moto que a gente vai falar é a Yamaha Factor 150 DX, que ela tem de fato um pouco mais de nível de acabamento do que a gente comentou anteriormente. O motor é o mesmo, a potência é a mesma, a cilindrada é a mesma, portanto o motor é muito confiável, a rede de concessionárias é bastante ampla em todo o Brasil, não vai te deixar na mão essa motocicleta também. Quem trabalha com essa moto costuma elogiar muito o seu nível de conforto, e como ponto negativo a gente poderia destacar o fato de ela ter a mesma potência, a mesma cilindrada, e custar um pouco mais cara do que a versão anteriormente comentada. Mas é uma moto que deve sim entrar na sua lista para você analisar, verificar o que pode ser mais importante para você dentro daquilo que você tem como objetivo de trabalho usando a motocicleta. E a última moto dessa lista, né, que a gente vai comentar, não quer dizer que é a pior, somente a última que nós vamos estar comentando. Tenta adivinhar qual que é. É a CG 160 Start. Essa moto ainda é imbatível no mercado brasileiro para fazer esse tipo de serviço, né? Essa moto possui 162,7 cilindradas, possui 14 cavalos de potência, está custando aí em torno de 19 mil reais. Reforço, depende da praça, porque tem relação a frete, essas questões, mas aproximadamente esse é o valor. E é uma moto que está fazendo aí em torno de 40 km por litro. Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos dessa motocicleta?
A CG 160 ela tem como pontos positivos a sua potência, que faz com que ela seja muito competente para você que vai trabalhar, seja um centro urbano ou numa cidade que eventualmente tenha rodovia que você vai ter que pegar e estrada aí para fazer a sua entrega também. Ela vai se comportar bem na rodovia, porque tem aí 160 cilindradas, a gente comentou da Pop 110, então ela vai estar muito superior na rodovia do que outras motocicletas. É uma moto extremamente confiável, já está no mercado há muitos anos, é muito competente essa motocicleta, talvez seja a preferida dos trabalhadores, dos profissionais que usam motocicleta para o seu dia a dia, para o seu corre-corre, seu trabalho diário. É uma moto econômica e possui rede de concessionárias muito ampla, é uma moto que praticamente também não quebra. Se você precisar uma peça, você vai encontrar rapidamente, com facilidade, essa peça para reposição, não vai ficar parado aí perdendo dinheiro com isso. Como ponto negativo, se assim eu posso dizer, talvez a suspensão dela não seja das mais confortáveis, pode ser um pouco cansativo você trabalhar aí 6, 8, 10, 12 horas aí em cima da motocicleta, pode ficar um pouco cansativo, mas o custo-benefício dela é praticamente imbatível, por isso que eu, considerando os critérios que eu falei anteriormente, eu colocaria ela como a moto a ser adquirida para fazer esse tipo de trabalho no dia a dia, transporte com motocicleta, entregas com motocicleta. O que é importante destacar desse comentário, desse vídeo aqui, é que a gente considerou alguns critérios objetivos, tais como a gente já citou no começo, rede de concessionárias, preço, valor de revenda, peças. Por isso que de repente você pode estar se perguntando, poxa, por que a moto X, a moto Y não está nessa lista? É porque talvez sejam motos aí boas, mas que ainda não chegaram num patamar de rede de concessionários, de reposição de peças, no nível dessas motos que a gente comentou aqui agora. O profissional que vai trabalhar com entregas, que vai trabalhar com mototáxi, enfim, ele não necessariamente quer uma moto com iluminação em LED, não que alguma dessas motos não as possua, né? Mas não é o que é o ponto principal para ele, uma iluminação em LED, não é o que é mais importante para ele, é um controle de tração, nada disso. O que importa para ele é um motor confiável, um certo grau de conforto da motocicleta e que ela tenha uma rede de concessionárias ampla para poder atender, caso seja necessário, você ter uma reposição de peças e assistência adequada, para que você não fique parado. Ficar parado é perder dinheiro. Então, o profissional não quer ficar parado. Então, algumas dessas motos que eu não citei aqui, que talvez valessem a pena também refletir e pensar, simplesmente porque elas ainda não possuem uma rede de concessionárias ampla e vasta em todo o país, não possuem um nível de reposição de peças como essas motocicletas que eu falei. Por isso que, basicamente, elas ficaram, essa categoria de motocicletas que a gente está falando, é para fazer trabalhos no dia a dia, o corre-corre diário das grandes cidades, enfim, praticamente ficou entre Honda e Yamaha, que são as marcas mais tradicionais no nosso país. Mas, repito, não quer dizer que não tenhamos motos adequadas para essa finalidade também, fora do nicho Honda e Yamaha. Temos. Só que talvez não tenham a rede de concessionárias tão ampla como elas, não tenham a reposição de peças tão fácil como elas, e aí talvez algumas delas ainda necessite ter aí uma... Então talvez sejam motos que precisem também ainda se provar no mercado brasileiro, quanto à sua durabilidade, sua reposição de peças, em que pese sejam motos muito boas. E esse tipo de trabalho, né, é um trabalho muito cansativo, duro, mas sobre o ponto de vista financeiro, aí você batalhar, mas você pode ter aí um retorno bastante satisfatório. Uma rede de aplicativos bastante conhecida no nosso país, que faz entregas, divulgou esse ano ainda uma média do que os seus colaboradores recebem, em média, numa grande cidade, fazendo esse tipo de entrega pelo seu aplicativo. Os dados apontam que em torno de R$ 200 se você trabalhar por 8 horas, um valor bruto. Né? O que mostra que se você trabalhar aí de segunda a sexta, vamos colocar de segunda a sexta, o que eu quero dizer são 5 dias, pode ser de quarta a domingo, por exemplo, também. 5 dias, no mês você vai trabalhar 20 dias úteis, vamos arredondar. Então veja aí que você pode tirar uma boa remuneração aí, trabalhando por conta, tendo fazendo seu próprio horário,
sendo dono do seu próprio negócio, talvez como uma pessoa jurídica, mas considere também outras questões, né? Esses valores são valores brutos, são valores que você não vai ter aí a questão de férias, 13º, são questões que devem ser analisadas. Mas esse tipo de trabalho é bastante recompensador, cansativo, como eu disse, mas bastante recompensador sob o ponto de vista financeiro, acima muitas vezes de alguns outros tipos de trabalho do dia a dia. Mas considere essas questões que eu falei, né? Esses valores são brutos e dependem também da praça onde você está trabalhando. Mas serve como uma referência, repito que essa informação de valor foi retirada aí de um importante aplicativo que atua aqui no nosso país fazendo entregas por motocicletas, né? Então esse valor aí é um valor a ser considerado para você que quer ganhar um dinheiro ainda em 2026. De repente aí completar uma jornada de trabalho, vai trabalhar um pouco menos, vai trabalhar 4 horas, vai trabalhar 2 horas, você vai vendo aí o que você pode conseguir ter de uma receita a mais, um lucro a mais, complementando sua renda ou tendo essa realmente como sua profissão, como seu trabalho. Mas o que é importante a gente destacar são essas questões que a gente falou. Considere uma moto que vai te atender, que tenha uma boa rede de concessionárias, que tenha, de fato, a reposição de peças. E repito, por isso que algumas motos que pode estar na sua ponta da língua para mencionar e ela não foi citada, porque, como eu disse, talvez não tenha ainda a rede de concessionárias adequada, peças de reposição ainda no nível satisfatório, porque quem trabalha por aplicativo, quem trabalha com motofretista, mototáxi, não quer ficar parado é perder dinheiro. Então a moto tem que ser confiável, tem que ser uma moto duradoura, tem que ser uma moto que tem um motor bastante confiável, rede de concessionárias e peças de reposição. Se inscreve no nosso canal, Bastidores do Motor. E não se esqueça, pessoal, o importante mesmo é a gente ter força de vontade, querer, porque trabalhar a gente encontra alguma coisa para fazer. Trabalhar com esse ramo é compensador financeiramente ou pode ser usado como um complemento de renda. Obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até de repente.